Bom dia. Dormiram bem de ontem para hoje? Dormiram bem? Graças a Deus, né? Sejam muito bem-vindos. Quem está aqui pela primeira vez, levanta o braço. Quem veio só hoje para o acampamento para a família, levanta o braço ali, olha lá. Isso, vamos aplaudir, gente, quem chegou agora. Deus ainda tem graça para você que chegou hoje, né? No último dia do retiro, mas Deus ainda tem graça para você, viu? E quero também louvar e bendizer a Deus por você que está aqui, talvez desde o início, ou veio ontem. Eu sei que são bastante pessoas que estão aqui acompanhando já há vários dias. Então também uma salva de palmas a todos que estão aí perseverando, né? Nesse acampamento para as famílias. Bendito seja Deus. E também saudamos você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, a sua família. O tema dessa pregação é Inflamados do Espírito Santo. E a gente quer começar essa pregação exatamente do ponto onde o padre Christian Shankar, na adoração de ontem, quem estava na adoração de ontem, aqui ontem à noite? Foi maravilhosa, não foi, gente? Então você que estava na adoração de ontem à noite, você lembra que o padre Christian, ele de forma muito profética, ele dizia: essa noite começou o incêndio. Lembra que ele falou isso? Falou: o incêndio começou nessa noite. Que as famílias com as velas nas mãos, com aquela vela acesa, aquela chama, para iluminar a sociedade, para colocar fogo no mundo, né? Ele usava essa expressão: vamos colocar fogo no mundo. Jesus quer que coloque esse fogo no mundo, que esse fogo já esteja aceso. E ele terminava assim a adoração, antes da bênção, falando essas palavras. E a gente quer começar exatamente deste ponto. Porque que fogo que é esse? É o fogo do Espírito Santo. É o fogo que nos ilumina, que ilumina a nossa família. E que ao iluminar a nossa família, assim como aquela vela, você viu ontem, né, quem acompanhou também pela TV, viu que chegou uma família aqui, uma única vela foi acesa, né? Ah, eles ali, ó, estão ali, ó, Deus abençoe. Uma única vela foi acesa e depois foi passando a chama, né? Foi acesa aqui no altar e foi passando, vela por vela. E esse rincão ficou lindo, né? Todo iluminado. Então é isso. Basta que um só. Se um quiser, se um abrir o coração, se um desejar, eu te quero, Espírito Santo. Incendeia a minha alma, incendeia a minha vida, transforma. Se um desejar, já começa a acontecer a transformação em toda a família, em todo o lar. Que você seja esse um. Que você possa ser este um hoje desejoso do fogo do Espírito Santo. E para isso, meus irmãos, a gente vai falar mais do que falar do Espírito Santo, porque para falar do Espírito Santo não é algo muito complicado não, tá? Se você tem o Catecismo da Igreja Católica, no número 600, a partir do 683 do Catecismo da Igreja Católica, ali, quando o Catecismo vai como que destrinchando o credo, a nossa profissão de fé, e naquela parte que diz, creio no Espírito Santo, a partir do número 683, ali, meu irmão e minha irmã, você recebe alimento sólido, um subsídio maravilhoso, para você entender, compreender quem é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. Então você ali estudando sobre o Espírito Santo, no Catecismo da Igreja Católica, você já vai receber um alimento muito sólido, a respeito da pessoa do Espírito Santo. Mas mais do que falar do Espírito Santo, o objetivo dessa pregação não é tanto falar do Espírito Santo, mas é falar no Espírito Santo. Uma letra muda tudo. Falar do Espírito, todos nós podemos falar, a gente estuda e fala do Espírito Santo. O desafio agora para nós, como famílias, é falar no Espírito. Um pai de família, um chefe de família, que fala com a sua esposa, fala com seus filhos no Espírito. Uma mãe, uma dona de casa, uma esposa que fala com seu marido, com os filhos no Espírito. Pais que na educação de seus filhos, um desafio da educação dos filhos, é preciso educá-los no Espírito. Casais que quando tem um conflito, e precisam se reconciliar, precisam acertar os ponteiros, precisam fazer isso no Espírito. É um desafio para nós, esta vida no Espírito. E aí a gente vai ver na palavra de Deus, e se você trouxe a sua Bíblia, eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Porque eu tenho certeza aqui,
no rincão do meu Senhor e também em casa, as nossas famílias, gente, no geral, a nossa família é uma família boa. É ou não é verdade? É uma família boa, gente. Assim, uma família que procura viver de forma correta, a gente procura ser uma gente honesta, trabalhadora, né? Procura da melhor forma possível educar os filhos. A gente procura ajudar quem precisa. Nós somos católicos, somos cristãos, procuramos fazer o bem. E a gente ensina para os nossos filhos os valores cristãos. Passamos a eles virtudes, né? Transmitimos de pai para filho isso. É um legado que a gente deixa. A nossa fé em Deus. Então as nossas famílias são boas famílias. Só que isso não isenta a nossa família da necessidade de uma conversão. E aqui nesta palavra de hoje, em Atos Apóstolos capítulo 10, nós vamos ver a conversão de uma família boa. Conversão de uma família boa. Porque quando a gente pensa em conversão de uma família, a gente já imagina que aquela família está destruída. O marido vive no adultério, é cachaceiro, a mulher é uma louca, não é destrambelhada, não cuida dos filhos, a casa toda largada, os filhos tudo mal educados. Desculpa falar, verdadeiras pestinhas essas crianças. Meu Deus do céu, tudo desordenado naquela casa. Aquela casa é um caos, aquela família é um caos, tão distante de Deus. Então eles precisam de Deus. Está tudo errado naquela família. A gente pensa em conversão, já chega no extremo de pensar numa família que está tudo errado naquela família. E ela então se torna uma família linda, maravilhosa em Deus. Mas aqui nesta pregação nós não vamos falar de extremos. De uma família que está perdida no caminho do pecado, ali no vício e tudo mais, não. Esta palavra é para a família que é boa, para a família que está lutando, mas que precisa de conversão, que precisa dessa ajuda do alto, que é o caso da minha e da sua família, e que aqui em Atos dos Apóstolos também é o caso da família de Cornélio. Quem era Cornélio? Cornélio era um centurião romano. Esse centurião, ele era um homem temente a Deus. Aqui a palavra de Deus, logo no início do capítulo 10, vai falar que ele era um homem religioso, temente a Deus, com toda a sua casa. Então veja, era uma família que seguia a Deus, temente a Deus, e dava esmolas ao povo e orava sempre a Deus. Era um homem de oração, apesar de ser um pagão. Apesar de ser um centurião romano, era um homem de oração, era um homem que praticava o bem, fazia caridade. Aparece um anjo para ele durante a oração e diz: Cornélio, olha, é o seguinte, tuas preces, tuas esmolas foram ouvidas, né, foram lembradas diante de Deus. Agora você vai fazer o seguinte, manda os mensageiros lá numa cidade chamada Jope, e você vai trazer um sujeito chamado Pedro. Esse Pedro, você traz ele, porque ele tem algo para te dizer. Ele obedece, era um homem temente a Deus, ele obedece. Enquanto isso, lá em Jope, está Pedro rezando. Ele está hospedado numa casa, e ele está ali rezando, e de repente ele tem uma visão. Você conhece essa passagem, desce aquele véu, né? Ele tem a visão de um véu descendo do céu, com animais, aves do céu, quadrúpedes, répteis, animais impuros. E aquela voz que dizia a Pedro: levanta-te, Pedro, mata e come. E Pedro, judeu, não vou comer isso, isso é impuro. A mim que sou judeu não é permitido isso. Não, nananina não vou comer esse troço aqui impuro, não quero. E aí, isso se repete por 3 vezes. Isso se repete. E a cada vez que ele ia recusando, a voz falava a ele, dizia: não chames de impuro o que Deus tornou puro. Não chames de impuro. E é pela 3ª vez, diante da teimosia de Pedro: não vou comer, pronto. Nessa hora vem os homens enviados por Cornélio. Ele chega ali, recebe aqueles homens, né? O anjo avisa ele: tem homens que chegaram aí atrás de você, segue eles. Eles explicam: nós viemos aqui por parte do centurião Cornélio e queremos te levar, né, para a casa dele, porque ele quer te ouvir o que você tem a dizer. E ele vai, ele segue os homens. E aí chega Pedro na casa de Cornélio. Uma família boa, uma família temente a Deus. Pega aí comigo Atos Apóstolos capítulo 10, versículo 30. Porque Pedro então chega na casa de Cornélio, vê aquela família pagã, mas temente a Deus. Ele também não está entendendo nada, o que acontece. Lembra da visão dos bichos impuros. Levanta, Pedro, mata e come. E ele estava com aquilo em mente. E ele pergunta: por
que motivo vocês me chamaram aqui? E aí Cornélio então conta, versículo 30. 3 dias atrás, exatamente nesta hora, eu estava em casa recitando a oração da tarde, quando se apresentou diante de mim um homem em vestes resplandecentes. Ele me disse: Cornélio, tua oração foi atendida e tuas esmolas foram lembradas diante de Deus. Por isso, manda procurar em Jope um homem de nome Simão, conhecido como Pedro. Ele está hospedado na casa do curtidão de peles, Simão, perto do mar. Eu te mandei chamar e tu fizeste bem em vir. Agora, portanto, eu, centurião Cornélio, a minha esposa, que, Dona Cornélia, a minha filhinha Maria Cornélia, o meu filho Cornélio Júnior aqui, todo mundo, a família Cornélio, todo mundo aqui, está todo mundo reunido, olha, minha sogra, meu cunhado, toda a família aqui, todo mundo reunido, para ouvir o que o Senhor te encarregou de nos dizer. Ficar ali sentados, uma pregação delivery, entregue em casa, está vendo? Nem iFood consegue entregar isso, né? Imagina que beleza, uma pregação em casa, igual você que está acompanhando pela TV, né? Acompanhando pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, recebendo pregação em casa. Naquele tempo não existia Sistema Canção Nova de Comunicação, e todo mundo em casa recebendo a pregação. Chegou em casa, ao vivo e a cores, o pregador, Pedro. E aí Pedro então começa a dizer, de fato, versículo 34, estou compreendendo que Deus não faz discriminação entre as pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Lembra, não chama isto de impuro o que Deus tornou puro. Deus enviou, versículo 36, Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa nova da paz, por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Presta atenção, vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Por toda parte ele andou fazendo o bem e curando a todos que estavam dominados pelo diabo, pois Deus estava com ele. Somente até aí. Continue com a Bíblia aberta nessa passagem, porque depois nós vamos retomar ela, um segundo ponto aqui. Mas veja, a pregação, Pedro então na pregação fala de Jesus, ungido pelo Espírito Santo, ungido com Espírito e com poder. E Jesus ungido pelo Espírito vai por toda parte, por toda a Galileia, por toda a região, fazendo o bem, curando a todos que estavam dominados pelo diabo. E por quê? Por que ele curava? Por que ele fazia o bem, Cornélio? Você e sua família que está me escutando agora, por que Jesus fazia o bem? Porque Deus estava com ele o tempo todo. O Espírito Santo o acompanhava em sua missão. Olha aí, o sarrafo é levantado, meus irmãos. Uma família boa que faz a caridade, uma família boa que tem boas ações, uma família boa que é temente a Deus, uma família boa que é honesta, trabalhadora e tudo mais. Pedro então chega e pega o sarrafo. Sabe o que é sarrafo? Já viu aquelas provas olímpicas? Aquele salto em altura? Não sei se você sabe uma curiosidade. No ano de 1993 foi batido o recorde mundial de salto em altura. Um atleta cubano pulou 2,45 metros em 1993. De lá para cá ninguém conseguiu alcançar essa marca. Já pularam 2,41, 2,42, mas 2,45, passar de 2,45 ninguém consegue. Aí você vê na Olimpíada lá o juiz, o pessoal levantando o sarrafo, e o atleta vai lá, preparou-se o ano inteiro, preparou-se por 4 anos, chega na Olimpíada, ele vai querer pular, ultrapassar o 2,45 metros, é aquele esforço, o sarrafo está lá em cima. Mas o objetivo é pular o quê? Bater o recorde. Está ali o sarrafo, é o salto em altura. O desafio é você tem que pular aquele sarrafo. Assim Pedro faz com Cornélio e sua família. Ele coloca lá no alto, ele diz: vocês são uma família boa, estou vendo que vocês são gente boa, mas agora vocês têm que viver a conversão. Não basta apenas as boas ações, vocês precisam da presença permanente de Deus na casa de vocês. Você está entendendo? Ele começa a pregar para Cornélio e dizer: Cornélio, ele, Jesus, fazia o bem. E eu sei que você, Cornélio, com a sua família, vocês querem ser cristãos. Então, como cristãos, vocês são seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. O exemplo de vocês é Cristo. Cristo fazia o bem, como vocês fazem o bem. Mas tem um diferencial: Deus estava o tempo todo com ele.
Onde ele ia, Deus estava com ele. Esse é o desafio. Você trabalhar e Deus está com você. Você lavar a sua roupa e Deus está com você. Você cozinhar e Deus está com você. Você ir tomar banho, Deus está com você. Você pega lá o controle remoto, assiste a TV, Deus está com você naquela hora. Você entender, compreender que o Espírito Santo, Ele está com você a todo momento. É uma linda conversão, é um desafio para nós. É um desafio, mas é lindo. Desafio. É lindo, é lindo. Eu quero ler para você, não precisa pegar essa não, fica com aquela que o Alexandre trouxe. Joel 3 diz assim: depois de tudo isso, derramarei o meu espírito sobre todos os viventes. Lá atrás, no Antigo Testamento, ele diz que depois, que é aqui, em Cornélio e em nós, depois de tudo isso, derramarei o meu espírito sobre todos os viventes. E então, todos os vossos filhos e filhas falarão como profetas. Os anciãos receberão em sonhos suas mensagens, e os jovens terão visões. Chega, me arrepiou aqui. Isso é profecia para a minha família, para os meus filhos, mas para os seus filhos, para os anciãos da sua família, para os pais, para os esposos. Os filhos, o Espírito Santo será derramado, então os filhos e filhas falarão como profetas, para tudo e agora. Coloca a mão no seu coração e diz assim: ó Espírito Santo, que os meus filhos, eu veja que os meus filhos ainda venham a falar como profetas. Mais alto, a falar como profetas. Essa promessa é para mim. Mais alto, minha gente, essa promessa é para mim. Esta promessa é para mim. É para os meus filhos. É para a minha casa. É para a minha casa. É para a minha família. É para a minha família. Amém. E agora eu vou testemunhar. A gente sempre combina que o Alexandre vem com conteúdo e eu venho com testemunho, né? Eu quero louvar muito a Deus, porque o Márcio foi rezando pela gente, introduzindo essa pregação, e ele falou do Jonas, nosso filho, que raramente vocês veem, porque ele não mora com a gente há uns quase 4 anos, e eu vou chorar porque eu estou com saudade. O Jonas, eu tinha pensado de começar a pregação falando do Jonas, e o Márcio começou, porque eu ia começar dizendo assim: nós temos um filho que vocês não veem, e que nós amamos, e o nome dele é Jonas. E eu ia dizer do Jonas para vocês. E daí ele disse: eu não lembro disso, Márcio. Como que é legal, né? Quem recebe lembra mais do que quem dá. Mas nos testemunhos, eu quero dar 4 testemunhos disso, do Espírito Santo permanecendo conosco no dia a dia da vida da nossa família. No dia a dia. E um dos exemplos, primeiro exemplo, é o do Jonas. Nós estávamos fazendo uma viagem para o Mato Grosso do Sul, que é onde a minha família mora, numa das nossas férias, períodos de descanso, para ver minha mãe. Quase ninguém sabe dessa história, acho que umas 5 pessoas sabem dessa história, agora o Brasil inteiro vai saber. Eu tinha tirado a carta de motorista recentemente, e estava já dirigindo, estava dirigindo aqui, o Alexandre já tinha me ensinado a dirigir na Dutra e tal. E fomos para o Mato Grosso do Sul. Que estrada que é aquela? Castelo Branco? Raposo Tavares. Raposo Tavares. Então assim, é uma estrada de viagem, né, minha gente? Não sei quantas pistas que vão e não sei quantas que vêm. E daí, era uma pista aparentemente tranquila, com vários, não tinha que ficar ultrapassando. E o Alexandre me deu o carro e nós fomos, tranquilo. E lá estou eu dirigindo, faceira da vida. Eu fui trocar uma marcha e eu errei. Só que o carro estava numa velocidade de pista. Gente, esse carro, ele fez um zigue-zague comigo na pista inteira. Ele atravessou todas as 4 pistas de ida. Ele ia, voltava. Ficou todo mundo assim. E o Alexandre também não gritou, porque senão ia ser pior, né? Então ele, calma, meu amor, vamos assim. E o carro faz zum, zum. E eu assim, perdi totalmente o controle.
Naquele momento, em segundos, eu pensei, perdi minha família. O anjo da guarda, todos os anjos que estavam com a gente naquele carro, eu não sei como que foi, segurou aquele volante. E eu consegui parar na lateral. Daí respiramos fundo, o Alexandre veio, quase ninguém falava nada. Estava todo mundo assim. Estado de choque. Eu passei para o banco do motorista e eu só chorava. Só chorava. E o silêncio no carro, até eles tentaram falar, calma. E eu só chorava, só chorava. Daí fomos em silêncio um bom tempo. E a hora que eu consegui falar, eu disse, pedi perdão para eles, etc, etc, etc. Falei, gente, e tal. Comecei a falar e chorar. E o Jonas trouxe uma palavra de sabedoria. O Jonas teve um insight do Espírito Santo, que calou todos nós. O Jonas disse assim, e foi a respeito do Padre Jonas. Ele só falou assim, vocês não perceberam? Uma pessoa já nos disse, nada é coincidência, tudo é providência. Vocês não viram que naquela hora não tinha nem um carro passando em nenhuma das 4 vias indo, e nem do outro lado vindo, nem para ver a gente, nem para ver o que estava acontecendo. A pista estava livre, porque por muitos, livre. Ele não falou esse livre, livre, eu que falei, tá? Ele falou assim, vocês perceberam que não tinha um carro nessa pista, em nenhum lugar? Nada é coincidência, tudo é providência. O meu filho, nesta hora, ele ouviu Deus. Nesta hora, o coração e a mente dele, pelo poder do Espírito, trouxe uma palavra que calou no nosso coração. O Espírito Santo o tempo todo conosco. Vou falar de mim para ele, são 4, tá? Um dia eu estava na capela de onde eu moro, capela do Vale do Sol. E o Jonas foi me buscar porque começou a chover. Foi me buscar com um guarda-chuva. E ele entrou e ficou ali esperando dentro do banco, no banco. E eu falei, filho, posso rezar por você? Pode, mãe. Ele ainda adolescente, já faz um tempo, né? Hoje ele tem 22 anos, mas foi bem mais para trás. E eu rezei pelo Jonas. Ele estava na fase, estava saindo de estudar naquele lugar de outra cidade. Estava morando com a gente, mas estudava no outro lugar, não estudava mais na Canção Nova. E eu rezei pelo Jonas. E a imagem que Deus me deu foi assim. Filho, Deus está me mostrando você numa queda de braço com Ele. Você numa queda de braço com Deus. E está você e Deus. E você não deixa Deus derrubar o braço e te vencer. Porque você sabe, meu filho, que quando você deixar Deus vencer, Deus vai fazer muita coisa na sua vida. Adolescente, né? Ele respirou fundo, chorou um pouquinho, olhou para mim. É isso mesmo, mãe. Passaram-se alguns anos. Ele foi estudar uma faculdade federal, a gente muito preocupado, morando em outra cidade. E o Jonas conhece o grupo de oração da comunidade Shalom, que eu agradeço imensamente. Começa a participar e vai fazer um retiro. Nesse retiro, ele vive uma experiência muito forte. Quando ele vem num feriado nos visitar, ele vai contar desse retiro. Ele chegou no ônibus 11 da noite em Cachoeira Paulista, conversando conosco, nós fomos dormir 4 e pouco da manhã. Ele contando tudo que ele viveu. E no momento ele olhou para mim, eu já nem lembrava mais. Ele olhou e disse, mãe, eu deixei o braço cair. Eu deixei o braço cair. Eu deixei Deus vencer. Naquela oração foi uma palavra de ciência que Deus me deu a respeito do meu filho, e ele guardou, e ele viveu.
Tá bom. Depois eu conto os outros dois. Quer que eu já conte da Beatriz? A Beatriz, são duas, uma dela para o Alexandre, uma do Alexandre para ela. A gente é de par lá em casa. O Alexandre, no ano passado, ele viveu, nós vivemos, mas principalmente ele, viveu um ano que foi uma humilhação muito forte. As humilhações não santificam, né? Mas elas doem, não doem? Mas ele viveu um ano de uma humilhação muito forte, que ele não esperava, e que nós como família fomos vivendo com ele esse ano. E daí o ano terminou, né? Está começando esse ano, e daí ele viveu uma situação onde Deus mostrou, acabou aquele tempo. E a Beatriz foi falar com ele, e ela disse assim, a hora que ela disse, eu falei, minha filha, isso é uma palavra profética sobre o seu pai. Ela disse, pai, quando Deus te levantar, ninguém te segura. Pai, quando Deus te levantar, ninguém te segura. E o Alexandre para ela. A Beatriz, o ano passado, foi um ano, né, minha filha, de muito sofrimento. É uma jovem que ama muito a Deus e por isso sofre muito para poder se manter, né, minha filha? É ataque de todos os lados. E nesses sofrimentos todos do ano passado, teve um momento que ela investia numa determinada amizade. Assim, era uma atrás da outra, né, filha? De sofrimento, de abandono, de solidão, de deixada de lado e etc, etc, etc. E o Alexandre foi conversar com ela uma noite, ela chorando. E o Alexandre falou, de repente ele parou tudo e falou, minha filha, guarda o seu coração. Guarda o seu coração. Guarda. Não deixa qualquer um pisar no seu coração. Não abre o seu coração para qualquer um. Calma. Guarda. Guarda o seu coração, guarda o seu coração, guarda o seu coração. Vai chegar a hora de você abrir o seu coração. Naquela hora, calou no coração da Beatriz. Tanto que ela conversou depois com uma jovem e falou a mesma coisa para outra jovem, né, minha filha? E eu quero terminar essa minha parte dizendo para você o seguinte. Eu estava ali embaixo, as meninas maquiando, arrumando o cabelo, porque eu cheguei atrasada. Estava na missa. E eu comecei a sorrir, assim, esboçar um sorriso. E a sensação que eu tinha, gente, me entendam, tá? Não é vanglória. Muito pelo contrário, teve muitas lágrimas para isso que eu vou dizer. Mas a sensação que eu tinha ali embaixo no camarim é que o Espírito Santo... Primeiro vou contar isso. Meu amor, eu já vou te dar o microfone, peraí. A gente tinha que acordar às 5h30 hoje. Coloquei o relógio para despertar às 5h30. Eu acordei, não tinha despertado, eu olhei no relógio, era 5h29. 1 minuto antes. Daí eu desliguei o despertador, levantei. Mas a hora que eu estava ali no camarim, que começou a me dar esse sorrisinho no rosto, começou a me dar parecia que eu estava sendo envolvida pelo céu. E a sensação que eu tinha era assim, Espírito Santo, o Senhor está mais feliz que nós hoje, né? Porque hoje vai falar do Senhor. O Senhor está tão feliz da gente falar para as famílias viverem com o Senhor todos os dias, em todas as situações, que o Senhor acordou mais cedo. O Senhor não esperou. O Senhor não esperou. Gente, na nossa família, em tudo, na hora de educar, na hora de corrigir, na hora de reconciliar, na hora de resolver problema, em tudo, o Espírito Santo nos auxilia e dá aquela luz que você não teria aquela resposta em lugar nenhum no mundo. E Deus te dá aquela graça. Você precisa entender, meu irmão e minha irmã, quando a gente rezava por essa pregação, e me vinha muito forte essa frase, e eu partilho essa frase com vocês, porque era o que Deus falava no meu coração. E Ele dizia, o Espírito Santo não é um acessório. Repita comigo, o Espírito Santo. O Espírito Santo não é um acessório. Não é um acessório. Mais uma vez, bata a mão no seu peito e diga, o Espírito Santo. O Espírito Santo Que habita em mim. que habita em mim. Não é um acessório. Não é um acessório. O que é um acessório, gente, afinal de contas? Aí eu fui lá no pai dos burros. Dicionário, pai dos burros.
para ver a palavra acessório. E veja, aqui o adjetivo, né, vai dizer acessório, que não é principal, algo que é adicional, algo que é secundário. Pior ainda, algo que é dispensável. Então, você marido, olha para sua esposa aí, linda e maravilhosa, contempla a sua esposa, tudo mais. Então você vai ver que a sua esposa está de brinco? Está de brinco ou não? A minha está de brinco aqui. Então veja, a Roseli está de brinco. O brinco deixou ela mais linda do que ela já é. Aqui de brinco, olha lá, ela está de brinco, coisa mais linda. O brinco é um acessório, sim ou não? É um acessório. Se ela viesse sem brinco, teria algum problema? Ela não poderia pregar por acaso? Teria algum problema? Vocês acham que teria algum problema se ela viesse sem brinco? Não. Mas ela quis ficar mais bonita, né, do que ela já é. Então ela colocou o brinco. É um acessório, porém algo dispensável. Diferente da roupa. Imagina se a gente vem aqui, né, pelo amor de Deus, né? A roupa é algo essencial. Você está entendendo a diferença? O Espírito Santo, ele não é um acessório. E nós, muitas vezes a nossa família, trata o Espírito Santo como um acessório. A gente costuma brincar no encontro para casais, dizer que quando o nosso beijo, a gente se beija, o primeiro beijo que a gente deu, quando foi liberado, nosso Padre Jonas autorizou a gente a namorar, no dia 12 de junho de 1998, quando a gente deu o primeiro beijo, foi um beijo de sai faísca, porque eu sou dentucinho, ela também, então batia dente com dente, né? Gente, bateu de verdade, não é brincadeira, bateu o dente. A gente dentucinho, né? Então bate dente com dente, sai faísca. Você olha pra gente assim, vê o casal assim, dentucinho, alegre, sorridente, aí você fala, nossa, que casal, que coisa mais lindinha, mais fofinha, tudo mais. Você não sabe as lutas que a gente vive. Atrás desse sorriso tem muita lágrima, tem muita noite mal dormida, tem muita preocupação. Eu falava para a mãe do Padre Christian ontem, antes da adoração, quando eu falei que a Beatriz, eu falei, a minha filha tem 21 anos, ela, não acredito. Falei, a Beatriz tem 21 anos, não parece, né? Falei, família, não vou contar o segredo do creme que a gente passa. Eu falei, eu tenho 54. Ela, não acredito, você tem 54 anos? Eu falei, tenho. Mas não vou contar o segredo desta pele jovial, brinquei com ela. Atrás desse sorriso tem muita luta, gente. E eu sei que você também tem muitas lutas. A sua vida é feita de lutas. E essas lutas, elas não vão terminar. Não pense que depois desse acampamento lindo e maravilhoso, muito tocante, tudo me emocionou, tudo me fez chorar, você vai voltar para sua casa. E lá na sua casa onde você mora, vai continuar tendo lutas. E aí eu te pergunto, como é que você quer enfrentar essas lutas? Porque se você fizer do Espírito Santo um simples acessório, não vai dar certo, meu irmão. Desculpa falar, vai continuar sendo uma família boa, honesta, trabalhadora, fazendo bem, boas ações, mas não é isso. O sarrafo está lá em cima. Deus quer o tempo todo estar com você. Você viu o evangelho de ontem. Não vou falar do evangelho de ontem, porque o padre já falou, mas você lembra, os discípulos seguiram Jesus. Jesus olhou e falou, o que vocês estão procurando? Mestre, onde moras? E qual é a resposta de Jesus? Vinde e vede. Minha esposa falava da rodovia, onde a gente quase morreu ali, o carro quase bateu, aquela coisa toda. Rodovia mão dupla, né? Uma vai, outra vem. Aqui nesse evangelho também tem a mão que vai e a mão que vem. A mão que vai é essa, a gente segue Jesus como discípulo. Mestre, onde moras? Ele diz, vem ver onde eu moro. Mas também hoje tem a mão que vem, onde Jesus está perguntando para mim e para você, onde é que você mora? Alexandre, onde é que você mora? Ah, Senhor, eu vou te mostrar onde eu moro. Vem ver, Jesus, vem ver onde eu moro, vem ver a minha casa. Desculpa, está meio bagunçada lá, não deu para arrumar, tudo, correria. Mas Senhor, pode vir na minha casa. Pode vir, vem ver a minha casa. Como é que isso acontece? Através do Espírito Santo. Quando você está cheio, inflamado do Espírito Santo, você pega Deus pela mão. Você pega Deus pela mão e você vai levando. Você vai sair desse acampamento pegando Jesus pela mão e dizendo, vem comigo Jesus. E Jesus não vai sozinho, Ele vai, leva Maria, leva São José, leva os anjos, os santos. O céu inteiro entra na sua casa. Leva Deus para a sua casa. E como é que você vai levar Deus para a sua casa? Em primeiro lugar, no coração, cheio do Espírito Santo.
Ele não quer ser apenas o hóspede, Ele é o doce hóspede da alma. Ele quer ser agora um morador, Ele quer morar na tua casa, Ele quer morar com você. Entenda, aquilo que você assiste na TV, o Espírito Santo está assistindo. E aí eu pergunto, convém Ele assistir essas coisas que você está vendo no seu celular? Convém Ele ficar vendo na tela do computador isso que você está vendo? Convém Ele ficar ouvindo essas brigas, essas conversas fúteis em casa? O Espírito Santo não é um acessório, meus irmãos. O Espírito Santo é o sopro de vida. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, vai dizer assim, que Deus criou o homem do pó da terra, e quando Ele criou, Ele soprou sobre as narinas do homem, e quando Ele soprou, o que o homem se torna? Um ser vivente. O mesmo acontece lá em João, Evangelho segundo João, capítulo 20, versículo 22, quando os apóstolos estão ali com medo, Jesus tinha sido crucificado, aí eles ouviram que Jesus ressuscitou, mas eles não acreditaram, estão ali no cenáculo, trancafiados, porta, janela, tudo fechado. Jesus entra e sopra, a paz esteja convosco, Ele sopra e fala, recebei o Espírito Santo. É o sopro de vida, é o sopro vital. O Espírito Santo não é um acessório. Então eu e você precisamos acordar e entender que ou a gente abraça o Espírito Santo como sopro de vida, aquilo que nos ensina hoje, solenidade da Epifania do Senhor, o credo que na missa está sendo professado é o credo niceno-constantinopolitano, esse nome comprido, aquele credo mais comprido, já vê aquele mais extenso, mais detalhado. E quando vai falar do Espírito Santo, diz assim: creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida. Creio no Espírito Santo, Ele é Senhor, e é Senhor que dá a vida. Você está entendendo? Você não pode ser bobo, não pode ser trouxa. Hoje, desculpa falar, ou você pede o Senhor que dá a vida ao teu casamento, dá a vida à educação dos teus filhos. Não é para você olhar para o Alexandre e para a Roseli e dizer assim: nossa, vocês, olha como vocês são ungidos, vocês são carismáticos. A gente aprendeu com o Padre Jonas. Padre Jonas nos ensinou que tudo que a gente tem que fazer no Espírito Santo. Nós aprendemos com esse profeta, nosso pai fundador. Tudo que vocês fizerem, façam no Espírito Santo. Então, meu irmão, está tendo dificuldade na educação do filho? Quem vai te ensinar a dar aquela resposta sensata para o filho? Aquela palavra de sabedoria, o Espírito Santo. Porque Ele vos ensinará todas as coisas. Não foi o que Jesus falou? O Espírito Santo ensinará tudo a vocês. A gente procura tanto livro, tanta coisa na internet, tanta pesquisa, aquela pessoa que entende de educação, eu quero isso aqui, vou fazer, tanta coisa a gente procura, e a gente se esquece que o Espírito Santo, não estou menosprezando esses cursos, não estou menosprezando os especialistas, nada de forma alguma, mas a gente tem dentro de nós o especialista por excelência, aquele que o catecismo vai dizer que é o mestre da oração, mestre da vida interior, o Espírito Santo. Ele é o Senhor que dá a vida. Mas você deseja Ele? Essa é a pergunta que não quer calar. Você deseja Ele? Você quer Ele mesmo na sua vida? Você quer hoje que daqui a pouco vai ter adoração, Jesus vai passar aqui, aquele que batiza no Espírito Santo e no fogo. Você quer Ele? Você deseja Ele mesmo? Quando Ele passar, o que você vai pedir? Ah, cura, Senhor, aqui meu joelho que está aqui, ai, minha coluna, ai, Senhor, converte meu marido. Você vai pedir um monte de coisa, pode pedir. Mas a gente pede tanta coisa e esquece de pedir o Espírito Santo. Senhor, me batiza no Espírito, transforma-me, faz de mim um homem sábio, uma mulher sábia. Enche-me com teu Espírito Santo, transforma a minha vida agora, Senhor, porque já não posso ser, Senhor, já não posso ser desse jeito, não dá, Senhor, eu estou lutando com as minhas próprias armas, com as minhas próprias forças e só estou fracassando. Eu preciso de Ti, Jesus, eu preciso de Ti, Espírito Santo. Me ajuda a viver bem com a minha família, me ajuda a consertar as burradas que eu fiz, as escolhas erradas que eu fiz, as palavras estúpidas que eu falei para minha esposa, que machucou o coração dela. Espírito Santo me inspira, e Ele inspira. Eu já machuquei minha esposa até por causa de arroz queimado, não foi, meu amor? Foi. Briguei com a minha esposa porque ela queimou o arroz, e aí o Espírito Santo vem e inspira. E aí o que aconteceu? Beatriz está dando risada. Vem cá contar, Beatriz. Vem cá, Beatriz. Rapidinho, rápido. Aqui contar, vem aqui. Eles tinham Vai aqui, 7, 8 anos, os dois. Conta esse fato. Briguei com a minha esposa porque ela, primeiros anos de casadas, crianças pequenas, ela queimou o arroz. Eu fiquei muito irritado porque ela queimou o arroz. Eu não vou comer arroz queimado. E não sei o que, aquela ignorância. Chucro, animal. Brigou com a esposa, ela começou a chorar, ficou mal. E Deus deu inspiração.
Gente, meu pai, ele brigou com a minha mãe e ele quis envolver todo mundo, entendeu? Porque daí a minha mãe, ela saiu e foi pro quarto chorar, porque minha mãe é assim, entendeu? Ela fica chateada, ela deita em posição fetal na cama, ela vira pro lado que não é o lado da porta, e se você quiser falar com ela não vai virar, e ela fica, me deixa quietinha, me deixa quietinha. E aí você tem que deixar ela até ela querer conviver de novo. Aí ela ficou chateada. E aí o meu pai pensou, né? Não devia ter feito isso. Preciso resolver. Aí ele pensou, vou resolver sozinho o que eu fiz sozinho? Não, vou envolver os meus filhos. E eles vão pedir desculpas junto comigo por algo que eles não fizeram, mas não tem problema. E aí, só que aí você pensa, não, ele fez uma coisa bonitinha e tal, ele criou uma música. Calma. Aí, eu, né, me envolvi muito, eu falei assim, vou ajudar. E aí eu fiz um cartaz pra minha mãe pedindo desculpa. Eu nem fiz nada, mas eu fiz o cartaz pra ela, falando que amava ela. E o meu irmão não estava muito afim de se envolver. Ele pegou uma flor que já tinha lá em casa e deixou assim na frente da cara dele. E a gente foi pro hall na frente da nossa casa. E aí a minha mãe foi lá na porta. Eu não sei o que a gente fez pra chamar ela, ela foi lá. E a gente começou a cantar a música. Composição, e o meu pai, o meu irmão com a flor, eu com cartaz e meu pai com um saco de 5 quilos de arroz. Porque ele achou que era legal fazer essa parte mais visual, né? Que tem que ter o, né? E aí que eu, né? Demonstrar o arroz. Aí ele criou uma música. Eu não lembro direito como ela é, mas eu vou dar uma palhinha pra vocês que ela era mais ou menos assim. A sua família quer comer arroz, mas na verdade isso vem depois. Aí falava alguma coisa tipo, o mais importante é que você é a melhor mãe do mundo. Aí ele falava assim, aí ele virava do lado, esposa também. E aí ela deu risada e deu tudo certo. Foi isso. Como compositor, ele é um ótimo pregador. Tá vendo? O Espírito Santo inspira para dar leveza. Eu escutava ontem a pregação do diácono Nelsinho, ele falando do bom humor, gente. O Espírito Santo inspira o bom humor, entendeu? Vai te inspirar um jeito leve de resolver o problema, resolver o conflito. Eu tive que rir, né, gente? Ela riu, pronto. Era muito feia a música. Era feia, mas deu certo, tá vendo? É o Espírito Santo, ele vai, ele ajuda, então você tem que recorrer a ele. Não é, meu amor? É. Beatriz, acho que você tinha ficado aqui a pregação inteira. Gente, o Padre Jonas nos ensina, eu aprendi com o Padre Jonas, é o seguinte, eu tenho muito medo de humilhação, acho que vocês não têm, né? Mas, gente, é muito ruim de ser humilhado, né? Na frente dos outros. Nossa Senhora, a gente não queria ser humilhada não, já queria ser santa. Mas, enfim, a vida nos traz humilhações e eu sempre tive medo de humilhação. Eu li no livro do Padre Jonas, Maria, do Gênesis ao Apocalipse. Trabalhei esse livro o ano passado inteiro e vou continuar com ele. E o Padre Jonas me deu um segredo. A maior característica do humilde é o esvaziamento. Ó, não usou a palavra humilhação, não me assustou, entendeu? Não assustou. A maior característica do humilde é o esvaziamento. E ele fala isso por causa de Nossa Senhora. Ele vai dizendo, Nossa Senhora se esvaziou completamente. Por isso ela pôde ser toda cheia do Espírito Santo. E porque ela estava cheia do Espírito Santo, ela gerou Jesus, ela gerou salvação. O que eu quero dizer com isso? O exercício que eu tenho feito, e eu convido você a fazer, não cabe o Espírito Santo se você já estiver cheio de outras coisas. Esvaziamento. Esvaziamento. Então, assim, eu estou planejando um jeito de falar para o Alexandre que eu não gostei daquela situação. Daí eu estou lá, vou falar isso, vou falar aquilo, vou falar aquilo. Nossa Senhora, eu vou ter que falar aquilo e ele vai ter que entender. Ele vai ter que entender. Daí eu estou lá, né, mulheres, matutando, como é que a gente vai falar para eles que aquilo não foi legal? Daí eu paro. Espera aí. Nossa Senhora, com a sua intercessão, eu me esvazio agora de tudo. Me esvazio da raiva que eu fiquei, me esvazio da ira que veio, me esvazio do jeito que eu estou pensando de falar, que eu acho que não vai ser bom, me esvazio de tudo. E pela tua intercessão, Virgem Maria, no lugar que eu tirei tudo isso, enche-me do Espírito Santo. No lugar de tudo isso, enche-me do Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa.
Do que você está cheio? O que está aí dentro da sua cabeça e do seu coração que precisa sair para que o Espírito Santo entre? E daí o Padre Jonas vai falando aqui nesse livro que a gente precisa se esvaziar totalmente da autossuficiência, do orgulho, das ideias, dos pensamentos acelerados. Esvazia, esvazia, esvazia. E tem uma linha que ele fala assim: se esvazie até a última gota da sua autossuficiência. Eu sei. Essa autossuficiência se esvazia até a última gota da sua autossuficiência. E peça: enche-me, Espírito Santo, enche-me, Espírito Santo, enche-me, Espírito Santo. E as soluções vão vir, com músicas ou sem músicas, mas elas vão vir. Eu quero convidar, já pedi o Ministério de Música, prepara uma canção aí do Espírito Santo. Eu quero ler para você o que fala o Catecismo da Igreja Católica, no número 729. Não vou ler todo o número não, mas aqui o Catecismo vai falar daquilo que é a promessa que Jesus fez do Espírito Santo. Ele prometeu o Espírito Santo. Ele fez essa promessa aos apóstolos. E aqui vai dizer, o Espírito, 729 do Catecismo. São palavras tão fortes, quando eu li eu falei, nossa, eu tenho que gravar essas palavras. Em algum lugar aqui de casa, tem que ter isso pendurado aqui, colocado no espelho do banheiro, porque é muito forte. Diz assim: o Espírito da verdade, o Paráclito, que é o Consolador, o advogado, será dado pelo Pai a pedido de Jesus. Ele, o Espírito Santo, será enviado pelo Pai em nome de Jesus. Jesus o enviará de junto do Pai, pois ele, o Espírito Santo, procede do Pai. O Espírito Santo virá. Isso aqui está sendo dito para você agora, preocupado, desempregado, preocupado com o futuro dos seus filhos. Você, pai, chefe de família, que está aí lutando para levar sua família para o céu. Isso agora vai ser dito para você, mãe, preocupada também com seus filhos. Você que é o coração da sua casa, coração do lar. É para você também essas palavras. Para você, filho, filha, você que vai perpetuar, vai levar adiante o legado dos seus pais. É para sua família essas palavras. O Espírito Santo virá, nós o conheceremos, ele estará conosco para sempre, ele permanecerá conosco, ele nos ensinará tudo e nos lembrará de tudo o que Cristo nos disse. Ele dará testemunho, conduzir-nos à verdade inteira, e ele glorificará a Cristo. Tudo isso o Espírito Santo realiza. Você deseja Ele? Você deseja o Espírito Santo? Sim ou não? Você deseja o Espírito Santo transformando a sua casa, transformando a sua vida, a começar de você? Sim ou não? Sim. Vai ficando de pé. Nós vamos começar, nós vamos apenas fazer uma introdução, mas nós não vamos ainda pedir a efusão, o derramamento do Espírito, porque daqui a pouco Jesus vai entrar, e é Ele que batiza no Espírito Santo. E aí nossos irmãos, o Evandro e a Solange, vão estar conduzindo aqui junto com o Padre esse momento de adoração, e nós vamos nos abrir à ação do Espírito Santo. Mas eu quero terminar essa pregação contando essa historinha muito rápida, para você entender a importância do Espírito Santo. Havia um navio carregado de ouro, e esse navio carregado de ouro deu um problema no motor, ele quebrou, o navio quebrou, perto do porto, ficou parado. A empresa com aquele navio, dona daquele navio carregado de ouro, ficou desesperada, porque era prejuízo para eles. O navio tinha que estar funcionando. Chamaram o técnico do porto, lá do porto, e ele foi lá, o técnico, para tentar arrumar o motor do navio. O bendito ficou trabalhando 1 semana, 7 dias, lá, trabalhando em nada de consertar o motor. Não conseguiu. Aí a empresa então ligou para o melhor engenheiro naval do país. E lá foi lá o especialista, engenheiro naval. Foi lá 3 dias, manhã, tarde e noite, trabalhando para consertar o motor. E nada. Depois de 3 dias ele desistiu e falou, não tem jeito mesmo, o motor está condenado. A empresa então ligou para o melhor especialista naquele tipo de motor que existe na face da terra.
ligou para ele. E lá vem aquele velhinho, com a maletinha na mão, vem ele. Ele olha para o motor, põe a mão no queixo, põe a mão ali na tubulação, encosta ali na tubulação. Ele vai ali mexendo, vai colocando ali, nada. Todo mundo observando aquele velhinho. Ele vai lá na valise dele, na malinha, caixa de ferramenta, abre a caixa de ferramenta, pega o martelinho. Aí ele vai numa válvula lá vermelha que tinha na tubulação. Ele vai lá, pega o martelinho e pá! Uma martelada na válvula. Pega o martelinho, põe de volta na caixinha de ferramenta, fecha a caixinha de ferramenta. Pode ligar o motor. Aí eles vão lá e ligam o motor. O motor funcionou. Rapaz, como é que pode? O cara é bom mesmo, é o melhor do mundo, né? Consertou o motor. Aí vem o preço, pagamento, né? É mandado lá as faturas para o diretor financeiro da empresa. O técnico do porto que trabalhou 7 dias ali para tentar consertar, mandou o serviço dele lá, $700, cobrou $700. O engenheiro naval que trabalhou 3 dias, cobrou um pouco mais, cobrou $900. E aí chega a fatura do velhinho, com a maletinha, $10.000. O diretor financeiro olhou aquilo lá e ficou desesperado. Como é que é? Ele nem trabalhou um dia. $10.000, isso é um roubo. Como é que pode cobrar $10.000 por isso daí? Aí ele mandou um e-mail para ele: por favor, eu quero que o senhor me esclareça como que o senhor chegou nesse valor de $10.000. Porque o senhor só deu uma martelada, não trabalhou nem meio período. Não está achando que está muito caro não esse orçamento, essa fatura? E aí vem a resposta do moço, explicando para ele: vou explicar detalhadamente os meus custos. Pela martelada na válvula, $1. Por saber aonde dar a martelada, $9.999. Você está entendendo o que o Espírito Santo faz? Ele dá o golpe certeiro. Ele vai lá na veia, na mosca. Ele vai na necessidade que hoje a sua família tem. Ele é esse que dá o golpe certeiro. E hoje você precisa permitir que Ele dê um golpe certeiro no seu casamento, na educação que você dá para os seus filhos. Você precisa permitir que hoje o Espírito Santo vai lá, onde Ele precisa ir. Não é nem onde você quer ir, porque a palavra de Deus diz lá em Romanos 8, que o Espírito Santo vem auxílio à nossa fraqueza, porque nós não sabemos rezar como convém. Daqui a pouquinho Jesus vai estar aqui, a gente vai pedir um monte de coisa, vai falar um monte de coisa, e talvez não é nada disso que o Espírito Santo quer. O Espírito Santo sabe do que a gente precisa antes mesmo da gente pensar no que a gente precisa. Ele vai lá e dá o golpe certeiro, a martelada certeira. Hoje você precisa querer isso. Chega de homens, de pais de família que ficam educando seus filhos de qualquer jeito. Seja um homem do Espírito para seus filhos. Seja um homem conduzido pelo Espírito Santo. É o maior legado que você pode deixar para os seus filhos, é ser um homem conduzido pelo Espírito. Seja uma mulher impulsionada pelo Espírito, pelo amor de Deus. Você é o coração dessa casa. Ontem aqui o padre falava dos problemas cardíacos, do coração, transplante de coração. Tem muita casa infartando, porque o coração da casa, que é a mulher, não está sendo em Deus. Não está se esvaziando como Maria, não é, meu amor? Não se esvazia como Maria. Não pode você continuar sendo assim, minha irmã. Desculpa você que está em casa. Chega de pais e mães que lutam com as próprias armas, com as próprias forças. Isso não te levou a lugar nenhum. Ou pior, levou sim. Levou numa depressão, numa síndrome do pânico. Levou a talvez um casamento em crise. Levou para o caos. Você está entendendo? Pega hoje Deus pela mão e fala: vou te levar para minha casa. Vinde ver de Jesus, olha, vinde ver de onde eu moro. É lá, olha, minha casa está bagunçada, tudo, mas vai entrar comigo, vai ficar comigo aqui, permanece comigo agora. Jesus, fica comigo. Isso acontece através do Espírito Santo, porque onde o Espírito está, Jesus está. Onde o Espírito está, Jesus está ali, grudadinho, está pertinho. Se o Espírito Santo está em sua casa, Jesus está ali. E onde Jesus está, tudo acontece, a transformação acontece, a renovação acontece, tudo se transforma, a salvação chega nesta casa. Então Jesus tem que entrar na sua
sua casa hoje, e ele vai entrar quando entrar o amor que é o Espírito Santo, quando entrar o fervor que é o Espírito Santo, quando entrar esse fogo que é o Espírito Santo. Então ergue teus braços agora, meu irmão e minha irmã, ergue seus braços agora. E se você tem desejo, se de fato você tem desejo, peça agora. É você que tem que pedir. Abre essa boca cheia de dentes e agora pede, fala: eu preciso de ti, Espírito Santo, eu preciso de ti, Espírito Santo, até mesmo desesperadamente eu preciso de ti, Espírito Santo. Eu estou cansado, eu estou esgotado de lutar com as minhas próprias forças. Eu fiquei dando martelada em tudo que é canto e machuquei minha família, machuquei os meus, dando golpes errados. Eu não quero mais continuar desse jeito. Transforma-me, Espírito Santo, transforma a minha casa, transforma a minha vida, Espírito Santo. Sejas tu hoje o golpe certeiro. Vai na mosca, vai no lugar que o Senhor precisa ir e transforma hoje a minha casa. Ergue seus braços agora e vamos cantar e vamos pedir o Espírito Santo, porque aquele que batiza no Espírito e no fogo já está vindo ao nosso encontro para transformar nossas vidas. Cantemos, ergue seus braços, isso. Minha alma tem sede, proclame isso. Minha alma tem sede de ti, Espírito Santo. Cantemos juntos. Minha alma tem sede. Isso, canta. De ti, ó meu Deus. Minha alma tem sede. Minha alma suspira por ti. Faz dessa música a sua oração. Canta. Minha alma tem sede. Eu preciso de ti, Espírito Santo. De ti, a minha família, a minha casa precisa de ti, Espírito Santo. Minha alma o meu casamento precisa de ti, Espírito Santo. Transforma. Sopra em nós. Sejas tu, Espírito Santo. Sopra a presença permanente de Deus em minha casa. Sejas tu, Espírito Santo, a presença constante e perene de Deus em minha casa. Canta, sopra. Ele não é um acessório. Desce o sopro da vida. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Ergue seus braços agora, o mais alto, e canta. Ó vento impetuoso, vem neste peça, pai de lugar. Família, peça, mãe, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai. Sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo. Vem sobre nós. Vem, ó vento impetuoso, vem neste lugar. Fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai. Sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo. Vem. Segura na mão daqueles que são da sua família. Segura agora na mão dos seus filhos, da sua filha, do seu pai, da sua mãe. Segura na mão do seu marido, da sua esposa. Segura na mão da sua família. Segura na mão. Peça o Espírito Santo. Sopra em nós. Que nesse momento você se esvazie, como a minha mãe disse na pregação. Se esvazie, e se esvaziar é reconhecer a sua pequenez, é reconhecer o quanto você não é nada. E quando a gente reconhece, é o primeiro passo para deixar que Ele seja tudo. Se tem uma oração que eu comecei a fazer é que, Senhor, que não sobre nada de mim, porque quando não sobrar nada de mim, quer dizer que eu vou depender só de Ti, Senhor. Então que nesse momento agora você não tenha medo de acessar a sua fraqueza. Que nesse momento você não tenha medo de acessar os seus defeitos, porque eles te provam que você precisa de Deus.
Enquanto os meus pais iam pregando, eu comecei a pensar naquela pintura, eu acho que é de Michelangelo, se eu não me engano, que é de Deus e Adão quase encostando um dedo no outro. E se você prestar atenção nessa pintura, você vai ver que o dedo de Deus está totalmente esticado e o dedo de Adão dava para esticar um pouco mais. E se Adão esticasse um pouco mais, ele encostava em Deus. Deixa eu te contar uma coisa: Deus está totalmente esticado na sua direção. Cabe a você agora o tanto que você vai se esticar para alcançá-lo. E quando você o alcança fazendo o que o meu pai falou, segurando a tua família também alcança Deus. Quando você estica, se é você que está mais próximo de alcançá-lo, então é você que tem que dar o passo para esticar aquela pontinha daquele dedo. Porque quando eu encosto em Deus, o meu pai está encostando em mim, a minha mãe está encostando em mim, eles encostam também. Você foi feito para ser canal de graça. Só que às vezes a gente perde tanto tempo achando que Deus tem que fazer tudo quando Ele já fez tudo, Ele já está fazendo tudo, e a gente está esperando e achando que fez o máximo de esforço. Mas ei, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Fecha os teus olhos nesse momento. Fecha os teus olhos e clama ao Espírito Santo. Eu quero te convidar agora a pensar na tua família. Pensa naquela pessoa que, quando você pensa na sua família, em quem precisa de Deus, é essa pessoa que vem no teu coração. E clama ao Espírito Santo nesse momento. Mas deixa eu te contar uma coisa: você não vai clamar ao Espírito Santo sobre aquela pessoa, você vai clamar sobre você, por causa daquela pessoa, para que você seja quem você precisa ser na vida daquela pessoa, para que você seja a mãe que você tem que ser, para que você seja o pai que você tem que ser, e você jovem, criança que está aqui, para que você seja o filho que você precisa ser. Então nesse momento levanta os teus braços. Quando a gente levanta os braços, não é só porque para acordar ou para espreguiçar. É uma forma de dizer: Senhor, eu quero tocar o céu. Então queira tocar o céu nesse momento. Levanta os teus braços, não tenha medo. Estica, porque o Senhor está se esticando, e agora é a sua vez. Toca no Senhor, mesmo que doa os teus braços. Toca no Senhor. Ele só larga quando você largar. E agora vai clamando, vai cantando com o Márcio, vai cantando, sopra em nós, Espírito Santo, e vai pedindo esse sopro. Vem, Espírito Santo, porque temos sede de ti, Espírito Santo. Sopra em nós, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Agora esse cenáculo. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Ergue os teus braços e canta, ó vento impetuoso. Fortalece-nos, Espírito Santo. Ó vento impetuoso, vem neste Vem sobre os nossos lugar, corações, Espírito Santo. fortalece o Nós que não é queremos sair daqui como nós chegamos. Nós não queremos viver um final de semana. Nós queremos viver uma vida contigo, Espírito Santo. Uma vida, um dia a dia. Então vem, Espírito Santo, porque nós não queremos te usar de acessório. Nós queremos viver contigo, Espírito Santo. Eis-nos aqui nos esticando. Toca-nos, Espírito Santo. Vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem, Espírito Santo.